Contraponto começa agora e no programa de hoje nós vamos comentar o filme Acima das Nuvens. Confira o trailer. Hello? Yes, this is Valentine, Maria Pander's personal assistant. Paparazzi are going to be all over her. You realize that, right? I'm honored to welcome you here. An interview with an Italian magazine targeting active women's seduction after 40. No. But it's the cover. No. Okay. Klaus is here to see you. He's a great director. Just hear him out. I played Sigrid in Mallory's Snake when I was 18. For me, it was more than a role. And because you were secret, only you can be Helena now. The play tells a simple story. An older woman falls in love with a scheming girl that has her wrapped around her little finger. So who's gonna play Sigrid? Joanne Ellis, she's 19. I will play the one who drives her to suicide. I think she's probably my favorite actress. You mean more than me? You're jealous. It's incredibly brave of you to take on the role of Helena. It's a way of dealing with time. I don't think it's company figures that are keeping you up at night. It's keeping me up then. Desire. For me, I think. Joanne? You leave without looking at me. As if I didn't exist. So what? I don't know why I have to inflict this on myself. Did sign a contract. Pulling out will cost you. Figure something out! You hate the play, you hate her. You don't have to take it out on me. I'm used to getting nasty shit written about me. I can honestly care less. Time's gone by and she can't accept it. Me neither, I guess. O filme Acima das Nuvens, do diretor Olivier Assayas, é um filme fantástico que fala sobre um tema que a gente vem discutindo muito aqui no Contraponto Cinema, que é o tempo. Zé Luiz, vamos falar para o nosso telespectador um pouquinho qual é a trama dessa história? Olha, a história começa muito lenta, né? E o início, um diálogo passado num trem. E quando eu comecei a ver o filme, eu falei, eu não estou esperando grande coisa, não, acho que não vai ser grande coisa. Mas aos poucos o filme começa a crescer e vai envolvendo e trazendo temas interessantíssimos. E a questão do tempo, que a gente tem discutido muito sobre o aspecto da física quântica em outros filmes. Nesse filme entra a questão do tempo, da idade cultural, né? Como que a questão da idade é trabalhada na cultura, principalmente na cultura contemporânea, no drama de uma atriz famosa, que é interpretada, Maria Andres, né, que se chama no filme, interpretada pela Juliette Binoche, que está maravilhosa. E a Juliette Binoche, ela é essa atriz que fez o papel numa peça de teatro de uma jovem de 20 anos, complicada, e que tinha uma relação com uma mulher de 40 anos. E agora ela é convidada para fazer o papel dessa mulher de 40 anos. E aí começa toda a trama, toda a discussão e todo o drama da Juliette Binoche, né, de ter interpretado aquela personagem com 20 anos e agora interpretar outra personagem da peça, né, de 40 anos de idade, e a sua relação que começa muito distante, né, da atriz que vai fazer o papel que ela já fez há 20 anos atrás. É bem interessante porque o filme tem várias configurações que levam o telespectador a momentos distintos e reflexões muito distintas, né? Trabalha um pouco os bastidores do cinema, os bastidores, né, das produções hollywoodianas. Tem um conflito com a atriz que vai fazer o papel da jovem, né, na peça que vai ser novamente representada pela personagem da Juliette Binoche. E acho que fala muito desse ambiente do cinema, né? Desse lugar complicado que é o lugar de vaidades, um lugar de consagração e um lugar de muitas frustrações também. Eu acho isso muito interessante, né? Porque você vai acompanhando, é como se você estivesse viajando, né, com essa atriz, e depois ela chega à Suíça, e aquele cenário maravilhoso, que é um outro aspecto muito interessante, né? O filme se passa na Suíça, os cenários das montanhas na Suíça, e a gente vai acompanhando um pouco, né, o ensaio, né, a relação dessa atriz, né, da Juliette Binoche, com a sua assistente. A gente viaja no trem com elas. Isso é muito legal, que nos insere um pouco dessa vida, assim como a gente comentou já outros filmes, que também onde a gente acompanha, faz um pouco parte dessa vida, né, dos bastidores do cinema, uma vida de uma atriz no seu dia a dia. Esse também foi o tema do filme que foi indicado ao Oscar, que é o Birdman,
né? Que é um filme que fala também desses bastidores do cinema. Mas mostra aqui uma Juliette Binoche que já não tem mais a preocupação com as aparências, né? Ela já não tem muita paciência para ficar criando um personagem sobre a sua vida pessoal. No fundo, ela já está impaciente com esse assédio. E outra coisa curiosa, que até dá para fazer um paralelo com o Birdman, já que os dois tratam desses bastidores do cinema, da produção cinematográfica, é a relação dela com um novo tempo de mídia, né? Com as redes sociais, como ela se relaciona, que também é um conflito que aparece. Um pouco disso, Exatamente. E que é representado pela presença de uma pessoa jovem, né? No Birdman tem o personagem principal, que foi um ator famoso também, né? Que confronta com a jovialidade da filha. E nesse caso, nós temos a personagem da Juliette Binoche, que é uma atriz consagrada e que se confronta com a jovialidade da sua assistente. E nesse ponto tem uma sacada muito interessante do filme, né? De que maneira que aquele personagem que ela fez, que ela se identifica com a personagem, e de certa maneira ela vai mostrando que essa personagem de 20 anos, né, que se apaixona, que tem uma relação com um outro personagem da peça de teatro que ela vai interpretar agora de 40 anos, de certa maneira, ela reproduz em algum momento do filme isso com a sua assistente. A sua assistente aí com seus 20 anos, ela hoje com uma mulher de mais de 40 anos, e como que ela reproduz, ela passa um pouco da sua personagem para a vida cotidiana que ela tem com a assistente nos ensaios. E uma coisa muito interessante do filme, que é a mistura do diálogo das duas, vamos dizer assim, na vida real, com o diálogo da peça que elas estão ensaiando. Em alguns momentos a gente confunde o diálogo da peça que elas estão ensaiando com o diálogo que as duas têm realmente na relação que as duas estabelecem. E essa confusão nessas relações que ocorrem. É verdade, Luiz, eu achei isso também um ponto fortíssimo do filme, e especialmente com a questão de se identificar com o papel, né? Então, como o filme trata de uma peça que foi representada por ela no início da carreira, em que ela era a personagem que é a personagem perversa, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa da energia da juventude, e ela se consagrou a partir desse personagem. Portanto, ela tem prazer, ela sentiu muito prazer com esse personagem, porque de alguma forma ela se identificava com o poder que essa moça da peça tinha, né? No entanto, quando ela é convidada para representar a personagem que é a mulher mais velha, que é seduzida pela mocinha, e que no final da peça acaba suicidando, porque isso não é segredo nenhum do filme, né? Isso é a trama da peça de teatro. Ela percorre toda a narrativa do filme, Acima das Nuvens, essa questão de, na peça a ser representada, a mulher mais velha ter suicidado. O medo da Juliette Binoche, né, e a resistência dela a representar agora, mais velha, essa outra personagem, é justamente de se identificar com ela tal como ela se identificou no início da carreira com a moça mais jovem. E o drama dela dessa coisa do envelhecimento, né? Assim, de como uma atriz agora, qual tipo de papel que ela vai desempenhar. Ela queria o papel da jovem ainda, né? Mas ela é convidada para o outro papel. Então essa coisa da relação com o tempo é muito interessante, porque na conclusão do filme, que eu não vou contar, vem essa relação com o tempo, ela vem, olha, como superar essa relação com o tempo, essa questão cultural, né, da idade, né, de ser jovem, de ser de meia idade, de ser idoso, que são construções culturais que a gente necessariamente não precisa estar submetido a ela. E, de certa maneira, ela tem uma jogada que ela vai conseguindo superar isso, mas isso tem que ver o filme para saber como é que ela vai superar essa questão com o tempo, porque é bem no finalzinho do filme, ela fala, olha, agora eu dou conta de desempenhar esse papel da personagem mais velha, né, dos seus 40 e poucos anos, que é muito jovem. O filme passa muito assim, como a todo momento, em todo presente, tem alguma jovem que está achando que a juventude é eterna, né? Como é representado pela menina, então, que é uma jovem atriz que vai fazer agora o papel da jovem na peça. Então, quando ela se dá conta, né, de que a inocência da juventude tem alguma coisa que também não vale a pena, ou seja, ela descobre a beleza da maturidade, eu acho que é quando ela dá conta disso. Eu acho que isso é que faz o telespectador se identificar com o filme Acima das Nuvens,
Porque em algum momento a gente vai se identificando com os dramas pessoais vividos pela personagem da Juliette Binoche. E isso tem um outro paralelo com Birdman, muito interessante, né? Porque também o ator de Birdman tem essa coisa, ele foi, quando jovem, ele desempenhou o papel de um super-herói, né? Depois, já com mais idade, ele vai ser esquecido pelo cinema, ele não pode mais desempenhar aquele papel de super-herói. E outra coisa que vai mostrando esses bastidores do cinema e do teatro, né? Que também que é uma tá alusão ao presente Bergman, nos dois. Né? E esse filme faz uma alusão, um grande sucesso, né, do Bergman, que é a Persona, né? E esse diretor, ele tem essa referência ao Bergman, que vai tratar justamente desse debate, dessas ligações, de uma abordagem, que a gente pode dizer talvez um pouco psicanalítica, da relação entre as pessoas, entre casais, etc., que vai desenvolvendo nesse diálogo dessas duas mulheres, né? Uma de 20 e outra aí com seus 40 anos. E tem uma coisa nesse filme que eu acho riquíssima, que eu adoro no cinema, é quando ele não deixa as coisas muito claras para o telespectador. Né? Por exemplo, há sutilmente indícios de um sentimento ali brotando entre a Juliette Binoche e a sua assistente, que é a atriz, né, que foi consagrada aí por Crepúsculo, né, a Kristen, e que aparece de forma brilhante no filme. Né? Você nem reconhece, quer dizer, ela é a mesma atriz, mas a gente olhando assim, o papel é tão diferente daquela que ele desempenhou naquele Crepúsculo, que a gente no primeiro momento nem lembra, nem se refere àquela atriz do Crepúsculo. Ela está muito, muito bem no papel. E aí o cenário da Suíça. Era o que eu já ia falar, que aí gente. Vai o filme coroar. valeria a pena só pelo cenário onde ele foi filmado, que é num chalezinho, né, que é representado no filme como um chalé, que era um refúgio nas montanhas, né, nos Alpes suíços, e que era onde se refugiava o autor da peça, da história. Mas que, na verdade, também é um reduto onde se refugiam vários filósofos, artistas, né? E há referências de que seria o lugar onde o Nietzsche gostava de se refugiar também. Então ainda tem esse charme. O fenômeno que acontece, que o filme mostra, né? Que é o fenômeno da serpente, né? Como são nuvens que vão passar entre várias montanhas altas, né? Formando uma serpente, e essas nuvens em movimento, formando uma serpente. É um fenômeno que acontece, né? E tem um filme antigo que reporta esse fenômeno, e esse filme também traz esse fenômeno. Daí a ideia do Sobre as Nuvens. Né? Isso. E quando a gente assiste o filme, dá vontade de ir a esse lugar. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei depois que eu assisti, falei, eu preciso ver esse fenômeno. Bom, mas o filme também é um fenômeno, vale a pena você assistir. Não perca, então, Acima das Nuvens. Na próxima semana, o Contraponto Cinema volta com mais uma dica para você. Continue com a programação da TV Comunitária.